Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Na nossa trajetória aqui na terra, na nossa jornada, Senhor, eu sou frágil, eu sou débil, eu sou pequeno, sei que virão muitos inimigos, se levantarão muitos inimigos contra mim, sei que passarei por muitas provações e aflições, e Deus, eu não conseguirei caminhar sozinho, eu não conseguirei enfrentar esses problemas sozinho, eu não conseguirei vencer as tribulações sozinho, eu necessitarei de socorro, eu necessitarei de ajuda. O salmista aqui, irmãos, reconhece sua fragilidade e a sua necessidade de ajuda, por isso faz a pergunta. É a mesma coisa para nós, nós temos que ter esta consciência, esse é o nosso retrato, nós também somos peregrinos, estamos em uma jornada, uma jornada longa, repleta de perigos, repleta de provações, repleta de ameaças de toda espécie, espirituais, naturais, físicas, e sabemos que a nossa força, nossas habilidades não são capazes de superá-las, de vencê-las, de lidar com elas. Precisamos, nessa trajetória, de auxílio, de socorro. É impossível caminhar essa jornada sozinhos. Precisamos de auxílio. Então ele faz essa pergunta. E no verso 2, ele mesmo dá a resposta. Mas, antes de dar a resposta, ele primeiro faz algo. O verso 1 diz assim: elevo os meus olhos, ou elevo os olhos para os montes. Antes de dar a resposta, o salmista ergue a sua cabeça e fixa seus olhos em montes, em montanhas, em rochedos. Por que ele faz isso? Que montes são esses que ele está olhando? Por que ele tem essa atitude? Provavelmente aqui havia, claro, durante a trajetória de dias, uma infinidade de montes, de montanhas. Mas provavelmente aqui ele está se referindo ao Monte Sião, onde estava edificada a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. Ela foi construída ao redor, ela foi construída em um local que era rodeado pelo Monte Sião. O Monte Sião fazia com uma espécie de muralha, uma parede, guardando toda Jerusalém. E eram montes enormes, tão enormes que eles podiam ser avistados de longe, de muito longe. Então, quando eles estavam rumo a caminho, eles já conseguiam avistar o Monte Sião, porque eram tão grandes que podiam ser vistos já de longe. E lá no Monte Sião se encontrava o templo de Deus, onde Deus habitava, onde Deus era cultuado e adorado. Portanto, o Monte Sião aqui era um símbolo da presença de Deus, do lugar santo onde Deus simbolicamente habitava. E agora então vem a resposta, a pergunta: de onde vem o meu socorro? A resposta, verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enquanto caminhava, cercado de perigos, sabendo que necessitava de ajuda, e ao avistar os montes, o Monte Sião, que representava Deus, sua resposta é óbvia: de onde me virá o socorro? Ele, junto com aqueles romeiros, apontava lá para o monte e dizia: o meu socorro vem de lá,
vem do Monte Sião, vem da Jerusalém, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de Deus, do Senhor. E aqui, queridos irmãos, há algo maravilhoso, porque ao avistar os montes, e se lembrar daquela cadeia rochosa, e se lembrar do templo, poderia dar ideia que a esperança deles estava nestas coisas. Mas a resposta dele revela algo muito grande, que ele buscava socorro no Criador e não na criatura. Podia dizer, o meu socorro está nos exércitos de Jerusalém, está nesses montes rochosos, está nas nossas habilidades, está nas nossas armas, no nosso suprimento. Este é um erro que frequentemente cometemos. Nós muitas vezes esperamos o socorro em homens, em instituições, em poderes. Muitas vezes nós confiamos em nossa capacidade, em nossos recursos humanos. E como nós quebramos a cara? Nós muitas vezes olhamos mais para a criatura do que para o Criador. Nós ficamos tão decepcionados com as últimas eleições, porque colocamos toda a nossa esperança na criatura, toda a nossa esperança em reformas políticas, toda a nossa esperança em recursos financeiros. E como quebramos a cara? Porque existe um salmo que diz: não confieis em príncipes que não podem salvar, cujo fôlego lhe sai e perdem a vida. Nós invariavelmente fazemos isso. Meu irmão, na nossa jornada aqui, os perigos que nos rondam, nos sondam, do nosso nascimento à nossa morte, são tão grandes, são tão intensos, que não há homem capaz de nos salvar, não há força nessa terra capaz de nos livrar. Os dilemas da nossa alma, as questões e intrigas que nós enfrentamos, são tão complexas, são tão delicadas, que não há força nessa terra capaz de nos livrar. Só o Senhor pode nos salvar, e Ele tem que ser o nosso socorro. Talvez você está falhando aí, está caindo aí, está quebrando a cara, porque está colocando os seus olhos na criatura e não no Criador, está esperando na criatura e não no Criador. Ele diz: de onde virá o socorro? Das próximas eleições. De onde me virá o socorro? Quando o câmbio, o dólar passar por uma variação. De onde me virá o socorro? Quando uma reforma tributária for feita. De onde me virá o socorro? Quando eles conseguirem a cura para tal doença. Não! Diante da crise que eu estou vivendo, diante das dificuldades que eu estou passando, diante dos males que eu estou enfrentando, só há um que pode me ajudar e mais ninguém. É o Senhor, é o Deus de Israel. Não cometa esse erro, não só no homem, como olhando para o lado de fora, pessoas, instituições, planos, métodos, como também o homem olhando para o lado de dentro. Você às vezes confia demais nas suas habilidades. É aquele ditado que é horroroso: eu confio no meu taco. E confiando no seu taco, você está rolando ladeira abaixo, porque isso é presunção, isso é orgulho, meu irmão. Você, meu irmão, você não consegue discernir a mão direita da esquerda, como diz a palavra de Deus em Jonas. Nós somos limitados, não faça isso. E mais, ele diz, a confiança estava em um ser onipotente, onisciente e onipresente. O verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor
que fez o céu e a terra, para que fique claro em quem está a minha confiança. Está em alguém onipotente, onisciente e onipresente. Ele fez, criou nada mais, nada menos que os céus e a terra, incluindo os céus dos anjos, as galáxias, as estrelas, os oceanos, os mares, arcanjos, anjos, querubins, serafins. Aqui está a minha confiança. Por isso temos crentes coxos, fracos, vulneráveis, capengas, e não confiam neste Deus, meu irmão. Ele dizia: eu não confio no templo, não é nos meus amigos, não são nos exércitos, nas habilidades humanas, mas em Deus. E detalhe, o Deus que fez o céu e que fez a terra. É pouca coisa confiar em alguém assim? Tire os seus olhos, meu irmão. Você está sendo enganado, meu irmão, pelos coaches, pelos políticos. Você está ficando na internet demais. Sai disso aí, isso é mentira. Isso aí é castelo feito de baralho. Deixa de ser trouxa, meu irmão. Acorda para a realidade. Sai dessa vida. Meu filho, a vida é como a Bíblia descreve. Quando Adão pecou, a terra produziu cardos e abrolhos, e do suor do teu rosto comerás, em fadigas obterá o seu sustento. Isso aqui é um mundo de sofrimento, de luta, de tribulação, e sem Deus e sem a regra de fé e prática, que é a sua palavra, você não vai vencer, meu irmão. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.